Da exposição do Decálogo. Os 10 mandamentos da lei foram divididos em 2 tábuas. A primeira tábua inclui os primeiros 4 mandamentos, os quais nos instruem sobre o que devemos a Deus. Reconhecê-lo e professá-lo como um único Deus, amá-lo, honrá-lo e temê-lo acima e antes de tudo mais. Depositar unicamente nele todas as nossas esperanças e necessidades e sempre rogar seu auxílio. A segunda tábua compreende os 6 mandamentos restantes, os quais explicam o amor e os deveres de amor a serem praticados por causa de Deus para com o nosso semelhante. Como os escritores do Evangelho nos afirmam, nosso Senhor sumariou a lei sob 2 tópicos. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força, e ao nosso semelhante como a nós mesmos. Ainda que toda a lei estivesse incluída nesses 2 tópicos, nosso Senhor, a fim de nos privar de todo pretexto de escusa, quis proclamar mais profunda e explicitamente, por meio dos 10 mandamentos, tudo o que pertence à honra, ao temor e ao amor para com Ele, e tudo o que tem a ver com o amor que, por sua causa, Ele nos impõe para com nossos semelhantes. Mas, antes de começar seus mandamentos, Ele propicia o seguinte prefácio: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com essas palavras, informa-nos que Ele é o Senhor que tem o direito de promulgar mandamentos e a quem devemos obediência. Além disso, Ele evoca à mente quão gloriosamente manifestou sua força e seu poder quando ajudou os israelitas a conseguir o livramento da servidão de Faraó e dos egípcios. Como diariamente exibe o mesmo poder quando retira seus escolhidos da servidão do pecado, quando lhes solta as cadeias do diabo, o faraó espiritual, senhor dos egípcios, os que andam em suas próprias concupiscências. Então ele agrega o primeiro mandamento, da seguinte forma: Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento nos proíbe de depositar em outro nossa confiança, a qual deve estar posta totalmente nele, ou transferir para outro o crédito devido tão somente a ele, por qualquer bem ou qualquer virtude. Ao contrário, ele deve ser temido e amado por nós. Além de tudo, devemos reconhecê-lo como nosso único Deus e fixar nele toda a nossa esperança e confiança. Entretanto, devemos ponderar que toda coisa boa nos vem dele, e nada permitir senão aquilo em que ele seja honrado e adorado. Devemos fazer isso não apenas declarando, com a língua e os gestos corporais e com toda a indicação externa de que não amamos nenhum outro Deus, mas também com nossa mente inteira, nosso coração inteiro e nosso zelo inteiro para nos mostrarmos como tais. Pois não só nossas palavras e obras externas se encontram abertas diante dele, mas também os recessos mais profundos de nosso coração e os pensamentos mais profundos de nossa mente lhes são mais bem e mais claramente revelados do que a nós mesmos. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Isso significa que todo culto e toda adoração são devidos a Deus. Ele é incompreensível, incorpóreo, invisível, e de tal modo contém todas as coisas que em parte alguma pode ser desvendado. Então que oremos fervorosamente contra a nossa imaginação de que ele pode ser expresso em alguma figura, ou representado em algum ídolo, não importa qual seja, como se fosse a semelhança de Deus. Ao contrário, devemos adorar a Deus, que é espírito e em verdade. O primeiro mandamento, portanto, ensina que há somente um Deus, a parte do qual nenhum outro Deus se pode imaginar ou manter. Esse mandamento, por sua vez, ensina Deus mesmo como tal, e deve ser honrado de tal maneira que não ousemos anexar-lhe nada que seja físico, ou sujeitá-lo aos nossos sentidos, como se ele pudesse ser compreendido por nossas obtusas cabeças, ou ser representado de alguma forma. As imagens e a idolatria. Aqueles que estão tentando, mediante mísera escusa, defender uma execrável idolatria que há muitos séculos tem mantido imersa e degradado a verdadeira religião, deveriam atentar para isso. Asseveram que as imagens não devem ser tomadas por deuses.
Nem mesmo os judeus, antes de fabricarem o bezerro de ouro, foram tão longe no seu pensamento a ponto de não reconhecerem a Deus como quem com mãos fortes os tirou da servidão do Egito. Nem temos de crer que os gentios fossem tão estúpidos que não compreendessem que Deus fosse algo muito diferente da madeira ou das pedras. Costumavam trocar de imagens ao seu bel prazer, mas sempre mantendo em mente os mesmos deuses. E, ainda que consagrassem muitas imagens a um só Deus, não formavam para si tantos deuses quantas imagens havia. Além disso, consagravam diariamente novas imagens, mas sem pensar que estavam fazendo novos deuses. Então, o que dizer de tudo isso? Todos os idólatras, quer judeus, quer pagãos, eram convictos de que Deus era simplesmente como suas mentes vazias o haviam concebido. A essa vasidão acrescentou-se a depravação. Como interiormente haviam fantasiado, assim o expressavam. Portanto, a mente concebia o ídolo, a mão o concretizava. No entanto, os judeus pensavam que sob essas imagens estavam adorando o eterno, o único e verdadeiro Senhor dos céus e da terra. Enquanto os gentios continuavam adorando seus próprios deuses, ainda que falsos, os quais imaginavam habitar no céu. Além disso, não criam que Deus estivesse presente com eles, a menos que ele se mostrasse fisicamente presente. Em obediência a essa busca cega, erguiam sinais pelos quais criam que Deus era posto diante de seus olhos físicos. Já que pensavam que Deus se deixava ver nesses sinais, também o adoravam neles. Finalmente, todos os homens, tendo fixado suas mentes e seus olhos neles, começaram a ficar cada vez mais embrutecidos e se deixavam esmagar com admiração por eles, como se algo da divindade lhes fosse inerente. Mentem descaradamente os que asseveram que outrora não se fazia isso, e em sua memória ainda não está sendo feito. Ora, por que eles se prostraram diante dessas coisas? Por que, quando se põem a prorar, voltam-se para eles como aos ouvidos de Deus? Por que empunham a espada em defesa dessas imagens, como se fossem altares e lareiras, chegando ao ponto de açougue e de carnicina, de modo que prefeririam privar-se mais facilmente de um único Deus do que de seus ídolos? Não enumero ainda os erros crassos da multidão, que são quase infinitos, e ocupam os corações de quase todos os homens. Estou apenas assinalando o que professam quando especialmente desejam absolver-se da idolatria. Não os chamamos de nossos deuses, dizem eles. Nem os judeus nem os pagãos falam assim a respeito deles, mas apenas como sinais e semelhança de Deus. No entanto, os profetas de todas as Escrituras não hesitaram em acusá-los de fornicação com a madeira e a pedra só para fazerem as mesmas coisas que são diariamente feitas por aqueles que desejam ser tidos como cristãos, a saber, que fisicamente veneravam a Deus na madeira e na pedra. A última evasiva é que os denominam os livros dos inalfabetos. Até que admitamos tal coisa, o que é fútil, pois sabemos com toda certeza que não se vendiam entre eles tais ídolos senão para serem adorados. Não consigo ver que benefício tais imagens podem prover aos inalfabetos, especialmente àqueles que desejam descrever a Deus, exceto para os converterem a antropomórfitas. As coisas que dedicam aos santos, o que são senão exemplos da mais celerada luxúria e obscenidade? Ali, se alguém quisesse moldar-se para ficar parecido com eles, seria digno de chibata. Os prostébulos exibem prostitutas vestidas mais virtuosa e modestamente do que as igrejas exibem aqueles objetos que desejam ser vistos como imagens de virgens. Portanto, que componham suas imagens ao menos com moderada decência, para que com um pouco mais de modéstia aleguem falsamente que estas são livros com algum vestígio de santidade. Mas então responderemos também que este não é um método de ensinar o povo de Deus, a quem o Senhor quer que seja instruído com uma doutrina muito diferente desse entulho. Ele apresenta o ensino de sua palavra como doutrina comum a todos. A que propósito serviria o fato de tantas cruzes, de madeira, de pedra ou até de ouro, serem erguidas, se este fato foi devidamente e fielmente ensinado? Que Cristo foi oferecido por causa de nossos pecados, para tomar sobre si nossa maldição e purificar nossas transgressões. Disso uma única palavra poderia ter ensinado mais de 1000 cruzes, quer de madeira, quer de pedra. Pois pode ser que a cobiça fixe suas mentes e seus olhos mais tenazmente no ouro e na prata do que na palavra de Deus. E a quem, digo eu, eles chamam de inalfabetos? Na verdade, aqueles aos quais o Senhor reconhece como instruídos de Deus. Eis a incomparável valia das imagens, além do preço. Mas ele declara com veemência quão seriamente execra toda infidelidade e idolatria, adicionando a esses 2 mandamentos. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso,
porque visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam meus mandamentos. Isto é como se ele dissesse: é a ele exclusivamente que devemos estar unidos, não se admitindo qualquer sócio. Também vindicará sua majestade e sua glória contra todo aquele que porventura transfere para imagens esculpidas ou outras coisas. E isso não só uma vez, mas contra os pais, os filhos e os netos, ou seja, durante todo o tempo e para sempre. Ao mesmo tempo, ele manifesta sua eterna miséria e benignidade para com os que amam e guardam sua lei.